abordar hoje a produção do conhecimento social, ou a sociologia. Né? Como é que se produz uma investigação de sociedade? Nós sabemos que três clássicos montaram a base desse pensamento, né? Que foi Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Mas como fazer uma pesquisa social? Né? Via de regra, a função de uma pesquisa é resolver algum tipo de problema, alguma dúvida. Né? Então eu quero solucionar algo. Por isso que a gente diz que uma pesquisa ela começa com um problema. Então você tem que levantar um problema social. Né? Pode ser qualquer problema, em qualquer uma das áreas da sociologia, usando o próprio conceito de Durkheim, um fato social. Né? Levantar os problemas, né, do tipo, por que existe tanto analfabetismo no Brasil? Isso é um problema. Eu posso criar mecanismos de estudar esse problema, tá, para tentar achar caminhos que possam resolver esse problema. Então, eu levanto os objetivos. O que eu pretendo com a minha pesquisa? Tá? E, obviamente, eu levanto hipóteses, né, que eu faça alguma afirmação sobre o problema. Né? Então, eu posso dizer, acredito que tem muito analfabetismo porque as pessoas dão pouco valor para a educação. Isso é uma hipótese. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Né? A pesquisa que vai dizer se essa hipótese minha é verdadeira. Por isso que quando eu começo a fazer uma tentativa de entendimento social, eu preciso fazer um projeto de pesquisa. Então a linguagem dele é no futuro. Eu vou fazer alguma coisa. Depois que eu faço esse projeto, né, eu vou para o trabalho de campo. Né? Esse trabalho de campo vai depender do tempo, do tipo de pesquisa. Pode ser o trabalho de 1 ano, de 3 anos, de 4 anos. Né? Então não tem um tempo, é o projeto que decide ou que delimita esse tempo. E aí eu chego nos resultados. Né? Então, pesquisa é isso. Né? Problemas que eu vou levantar, onde eu quero chegar aos objetivos, estabeleço, né, umas hipóteses e aí elaboro meu projeto de pesquisa. Né? Para isso, o fundamental é eu ter o quê? Uma orientação teórica. Uma orientação teórica, isso é fundamental. Então, não consigo fazer um projeto de pesquisa sem uma leitura forte sobre o tema e sobre uma teoria. Então, a leitura é fundamental. Eu não consigo fazer uma pesquisa na área social lendo apenas um livro. É impossível. Né? Então, nesse sentido, nós temos 3 referências, digamos, do pensamento social. Nós temos a referência marxista, a weberiana e a durkheimiana, seria então a metodologia. Né? Ora, o que propõe Durkheim? Propõe um método funcionalista. O que é isso? O próprio nome já está dizendo, né? A função das instituições na sociedade. Tá? Vamos lembrar que o Durkheim ele é favorável à tese de que as instituições são mais importantes para os indivíduos e devem regular os indivíduos. Então, no método funcionalista, eu vou entender o funcionamento dessas instituições e os problemas sociais que nós temos, eles advêm nessa concepção, digamos, weberiana, ou desculpe, durkheimiana, do má funcionamento das instituições. Então, isso é uma metodologia que eu vou estar utilizando. Né? A técnica são os instrumentos que eu utilizo para fazer essa minha pesquisa. Então, eu preciso ter um trabalho de método e com técnica. Né? Se eu usar a ideia weberiana, que é a ideia compreensiva, tá? A metodologia weberiana, por exemplo, ele parte de um conceito importante que é de ação social. Ou seja, então, para ele, eu não consigo explicar a sociedade. Isso é a concepção de Weber, mas eu posso compreender a ação das pessoas, tá? E a partir dessa ação estabelecer um certo entendimento social, né? Ou compreensão da sociedade. Então eu compreendo a sociedade a partir da ação dos indivíduos. Lembrando que para Weber, né, o indivíduo ele é soberano, né? Ele é herdeiro de toda uma concepção de sociedade individualista. Tá? E aí nós temos o materialismo histórico dialético com Karl Marx. Né? Então, para Marx, o entendimento social parte de uma concepção histórica. Então, eu não consigo entender a sociedade se eu não tiver uma visão histórica por que essas coisas acontecem, dentro de um contexto de conflito, daí a dialética, as contradições, né?
dentro de uma perspectiva de relações humanas de sobrevivência. Então essa é uma concepção materialista histórica e dialética, né, que o Marx ele coloca essa questão para nós. E, obviamente, entender o mundo não é uma coisa tão simples. Daí eu disse no início a importância da leitura. Eu tenho que ter uma carga de leitura muito forte para eu poder entender essa realidade. Né? Então, por exemplo, se a gente eleger alguns temas da modernidade, por exemplo, né? Como as tecnologias, o consumismo, a interdependência global que nós temos hoje, que muitos chamam de globalização, toda essa sociedade, né, informacional, como é que isso interfere, né, nas relações humanas? Ora, cada teórico desse que você pegar, uma perspectiva durkheimiana funcionalista, uma perspectiva weberiana compreensiva, ou uma perspectiva marxista do materialismo histórico, você vai analisar de forma diferente. De forma diferente, eu não disse certo ou errado, vou deixar muito claro. São concepções diferentes de interpretar uma realidade, uma sociedade. Porque a ciência ela não vai dizer que a interpretação é certa ou errada. Né? É uma interpretação. Agora, obviamente, essas interpretações elas vão diferenciar da forma de ver o contexto social. Por isso é importante eu definir, quando eu vou fazer a minha pesquisa, qual o método, qual o corpo teórico que eu vou utilizar, porque é isso que vai ser a minha orientação para fazer um bom trabalho, uma boa pesquisa. E no campo sociológico, seria uma tentativa, né, pelo menos, de interpretar a realidade social, porque a ciência é sempre provisória. Né? Nenhum desses teóricos nós vamos ter soluções definitivas. Eles apresentam uma análise de um momento específico de uma realidade. Agora, obviamente, essa realidade é muito dinâmica e não dá para a gente acreditar que vamos fazer um entendimento completo de nenhuma realidade. Até a próxima.